Se você não bebe água o suficiente, está matando seus rins lentamente. A desidratação constante sobrecarrega esses órgãos vitais, reduzindo sua capacidade de filtragem e eliminando toxinas. Com o tempo, isso pode levar a danos irreversíveis, insuficiência renal e, no pior cenário, a necessidade de hemodiálise, a dependência de máquinas para fazer o trabalho que seus rins deveriam estar fazendo naturalmente. Água é essencial para a saúde em todas as idades, mas após os 60 anos, torna-se ainda mais crucial. Com o envelhecimento, a função renal diminui, tornando o organismo mais vulnerável a infecções, cálculos renais e sobrecarga tóxica. Sem uma hidratação adequada, os rins não conseguem realizar sua principal função: manter o equilíbrio de líquidos e eliminar substâncias nocivas do corpo. Os rins são o verdadeiro filtro do nosso corpo. Eles limpam o sangue todos os dias, removem toxinas e mantêm o equilíbrio de líquidos. Mas você já pensou que eles também precisam de limpeza? Se você sente fadiga, inchaço ou notou alterações na urina, talvez seja a hora de ajudar seus rins. Hoje, vou te contar como limpá-los em casa de forma segura e eficaz. Também analisaremos o que pode afetar a função renal. Esses órgãos são nossos filtros naturais, processando quase 50 litros de sangue diariamente, removendo toxinas e o excesso de fluido. No entanto, sua eficácia depende de muitos fatores que muitas pessoas nem consideram. 1. Hidratação do corpo. A hidratação é essencial para o bom funcionamento dos rins. Eles removem toxinas através da urina e, para isso, precisam de um volume adequado de água. Se você bebe pouca água, sua urina se torna mais concentrada, aumentando o risco de formação de cálculos renais e infecções. Alguns sinais de desidratação incluem coloração escura da urina, boca seca e diminuição do volume urinário. O ideal é beber de 1,5 litro a 2 litros de água pura diariamente. Evite bebidas açucaradas, refrigerantes e o consumo excessivo de café, pois sobrecarregam os rins, fazendo com que trabalhem mais intensamente para eliminar o excesso de sódio. Isso pode levar à retenção de líquidos e ao aumento da pressão arterial. 2. Alimentação e consumo de sal. O excesso de açúcar e alimentos processados aumenta a carga sobre os rins, contribui para inflamações e eleva o risco de diabetes, uma das principais causas de insuficiência renal. O consumo constante desses produtos leva ao acúmulo de substâncias tóxicas no organismo, dificultando o trabalho dos rins e favorecendo a retenção de líquidos. Além disso, alimentos ultraprocessados costumam conter altos níveis de sódio e conservantes artificiais que podem sobrecarregar os rins e comprometer sua função ao longo do tempo. Limite o consumo de sal a no máximo 5 g por dia, aproximadamente 1 colher de chá. O excesso de sal causa retenção de líquidos, aumento da pressão arterial e acelera o desgaste renal, tornando-o mais suscetível a falhas. Para realçar o sabor dos alimentos sem comprometer sua saúde, substitua o sal por temperos naturais e ervas aromáticas. Inclua na dieta mais vegetais, frutas vermelhas, nozes e grãos integrais, pois são ricos em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que protegem os rins contra o estresse oxidativo. Além disso, utilize especiarias saudáveis como o açafrão, que possui propriedades anti-inflamatórias e auxilia na saúde renal, ajudando a reduzir inflamações e promovendo um equilíbrio saudável no organismo. Quanto mais naturais forem suas escolhas alimentares, menor será a sobrecarga nos rins e maior será sua qualidade de vida. 3. Atividade física. O exercício físico moderado estimula a circulação sanguínea, ajudando os rins a filtrarem o sangue de forma mais eficiente. No entanto, treinos excessivos sem hidratação adequada podem levar à desidratação e danos ao tecido renal. Pratique regularmente atividades como caminhada esportiva, natação ou yoga. Não se esqueça de beber água antes, durante e depois do treino. 4. Medicamentos e toxinas. O uso frequente e descontrolado de analgésicos, como ibuprofeno e paracetamol,
pode causar danos aos rins, pois essas substâncias interferem no fluxo sanguíneo para esses órgãos. Os anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, reduzem a produção de prostaglandinas, substâncias que ajudam a manter a circulação sanguínea adequada nos rins. Com o tempo, essa redução pode comprometer a oxigenação e a nutrição do tecido renal, levando a danos progressivos e, em casos graves, a insuficiência renal. Já o paracetamol, quando consumido em excesso, sobrecarrega o fígado e pode gerar subprodutos tóxicos que afetam indiretamente os rins, dificultando sua função de filtragem. Além disso, o consumo de álcool e o tabagismo impactam negativamente o funcionamento do sistema circulatório, o que prejudica a capacidade dos rins de filtrar o sangue de forma eficiente. O álcool desidrata o organismo, reduzindo o volume sanguíneo e forçando os rins a trabalhar mais para eliminar as toxinas. O tabaco, por sua vez, contém substâncias químicas que prejudicam os vasos sanguíneos e reduzem o fluxo sanguíneo renal, aumentando o risco de doenças renais crônicas. Para preservar a saúde dos rins, evite tomar medicamentos sem orientação médica e reduza a exposição a substâncias tóxicas. Pesticidas, produtos químicos domésticos e metais pesados presentes em alguns alimentos e ambientes poluídos podem se acumular no organismo e comprometer a função renal ao longo do tempo. Optar por produtos naturais, reduzir o uso de químicos agressivos no dia a dia e buscar alternativas mais seguras para o alívio da dor são atitudes essenciais para manter seus rins saudáveis e funcionando corretamente. 5. Estresse crônico e falta de sono. O estresse prolongado aumenta os níveis de cortisol, alterando o equilíbrio de água e sal no organismo. Isso pode prejudicar os vasos sanguíneos que irrigam os rins. O sono tem um papel fundamental na recuperação renal, pois durante a noite, os rins reduzem sua taxa de filtração para se regenerarem. A privação do sono aumenta a sobrecarga renal e, a longo prazo, pode levar a doenças. Pratique técnicas de relaxamento, como exercícios de respiração, meditação ou caminhadas ao ar livre. Procure dormir entre 7 e 8 horas por noite. 6. Doenças que afetam os rins. À medida que envelhecemos, nossos rins se tornam mais vulneráveis a diversas condições de saúde que podem comprometer sua função. Algumas doenças crônicas comuns na terceira idade, como diabetes e hipertensão arterial, podem afetar gravemente os rins se não forem controladas corretamente. O diabetes, por exemplo, pode ser especialmente perigoso. O alto nível de açúcar no sangue danifica gradualmente os pequenos vasos sanguíneos dentro dos rins, comprometendo sua capacidade de filtragem. Com o tempo, isso pode levar à insuficiência renal, exigindo tratamentos como diálise. Por isso, manter a glicose sob controle por meio de uma alimentação equilibrada e acompanhamento médico é essencial para a preservação da saúde renal. A hipertensão arterial também representa um risco significativo. A pressão alta força os rins a trabalharem mais para filtrar o sangue, o que pode levar à deterioração do tecido renal. Além disso, o enfraquecimento dos vasos sanguíneos nos rins reduz sua eficiência, aumentando o risco de doenças renais crônicas. Para evitar esses danos, é fundamental medir a pressão regularmente, reduzir o consumo de sal e manter uma rotina saudável de exercícios moderados. Outro problema comum entre os idosos são as infecções do trato urinário. Quando não tratadas adequadamente, essas infecções podem se espalhar para os rins, causando inflamações graves, como pielonefrite. Os sintomas podem incluir febre, dor lombar e mudanças na cor e no odor da urina. Como o envelhecimento pode diminuir a sensibilidade à sede, muitos idosos acabam bebendo menos água, o que aumenta o risco dessas infecções. A hidratação regular é uma das formas mais simples e eficazes de manter o trato urinário saudável e prevenir complicações. Portanto, para proteger seus rins e evitar problemas futuros, monitore seus níveis de açúcar no sangue, verifique sua pressão arterial regularmente e mantenha hábitos saudáveis.
Pequenos cuidados diários podem fazer uma grande diferença para garantir um envelhecimento com qualidade de vida e sem depender de tratamentos invasivos, como a hemodiálise. 7. Hereditariedade e envelhecimento. Com o envelhecimento, a capacidade de filtração dos rins diminui, tornando-os mais vulneráveis a doenças. Se há casos de insuficiência renal ou cálculos renais na sua família, o risco de desenvolver problemas renais aumenta. Se você tem predisposição genética, é essencial fazer exames preventivos pelo menos uma vez por ano. Reduza a carga sobre os rins, seguindo recomendações nutricionais e adotando um estilo de vida saudável. O organismo frequentemente dá sinais de problemas renais e estar atento a eles pode prevenir complicações graves. Através de certos sintomas, você pode identificar sinais que indicam a necessidade de uma limpeza renal. Se observar os seguintes sintomas, pode ser um motivo para considerar esse processo. Primeiro, constante fadiga e fraqueza. Os rins estão envolvidos na produção do hormônio eritropoietina, que estimula a formação de glóbulos vermelhos. Quando seu funcionamento é interrompido, o corpo sofre de anemia, causando fadiga e fraqueza. Segundo, retenção de líquidos. Distúrbios renais podem levar à retenção de líquidos nos tecidos, causando inchaço, principalmente nas pernas e tornozelos. Terceiro, alterações na urina. Mudanças na frequência urinária, como micção dolorosa, frequente ou difícil, podem indicar problemas renais. Além disso, urina escura, turva ou com sangue e odor forte são sinais de alerta. Quarto, dor na parte inferior das costas. Dores na região lombar podem indicar inflamação renal ou presença de cálculos renais. Quinto, pele seca e coceira. O acúmulo de toxinas no organismo, devido à insuficiência renal, pode resultar em pele ressecada e coceira intensa. Sexto, gosto metálico e mau hálito. Problemas renais podem levar ao acúmulo de ureia no sangue, afetando o sistema digestivo e o paladar. Isso pode causar um gosto metálico na boca e mau hálito persistente. Sétimo, pressão alta. Os rins regulam o equilíbrio de água e sal no organismo. Se essa função for prejudicada, pode ocorrer aumento da pressão arterial. Oitavo, sensação de frio constante. Por que sentir frio o tempo todo pode ser um alerta para problemas renais? Se você tem a sensação de frio constante, mesmo em dias quentes ou em ambientes aquecidos, isso pode ser um sinal de alerta para a sua saúde renal. Esse sintoma pode estar relacionado à anemia, uma condição comum em pessoas com função renal reduzida. Os rins desempenham um papel essencial na produção de um hormônio chamado eritropoietina, que estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos, células responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Quando os rins não estão funcionando corretamente, a produção desse hormônio diminui, resultando em uma menor quantidade de glóbulos vermelhos no organismo. Como consequência, menos oxigênio chega aos tecidos e órgãos, levando a sintomas como fadiga, fraqueza, tontura e, claro, a sensação persistente de frio. Além da anemia, a má circulação sanguínea decorrente de problemas renais também pode contribuir para essa sensação. Com o comprometimento da filtragem do sangue e a retenção de toxinas no corpo, os vasos sanguíneos podem não funcionar de maneira eficiente, dificultando a regulação da temperatura corporal. Se você tem percebido que sente frio com frequência, mesmo quando outras pessoas ao seu redor não sentem, e isso vem acompanhado de fadiga e pele pálida, pode ser um sinal de que seus rins não estão trabalhando corretamente. Nesses casos, é fundamental buscar orientação médica para avaliar sua função renal, monitorar os níveis de ferro e hemoglobina no sangue e garantir que seu corpo esteja recebendo os nutrientes e o suporte necessários para se manter saudável. Quando a limpeza renal é contraindicada? É importante lembrar que a limpeza dos rins não é recomendada para pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, sem a orientação médica. Além disso, esse processo não deve ser realizado durante a gravidez ou lactação, nem em casos de inflamações agudas, como pielonefrite e glomerulonefrite.
Se você apresentar os sintomas mencionados, consulte um médico para um diagnóstico preciso antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza. Métodos caseiros para a limpeza dos rins. A limpeza renal caseira é uma prática que pode trazer diversos benefícios para a saúde dos rins, ajudando a manter esses órgãos funcionando de maneira eficiente. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue, eliminando toxinas e resíduos através da urina. No entanto, fatores como alimentação inadequada, baixa ingestão de água e exposição a substâncias tóxicas podem comprometer essa função ao longo do tempo. Realizar a limpeza renal regularmente pode melhorar a capacidade de filtragem do sangue, reduzindo a sobrecarga dos rins e prevenindo problemas como retenção de líquidos, inflamações e o acúmulo de substâncias que podem levar à formação de cálculos renais, pedras nos rins. Essa prática também pode contribuir para a prevenção de infecções urinárias e auxiliar no equilíbrio dos níveis de sódio e outros minerais no organismo. O melhor de tudo é que essa limpeza pode ser feita de forma simples e natural, sem a necessidade de procedimentos invasivos ou medicamentos, apenas com ajustes na alimentação, aumento da ingestão de líquidos e o uso de ervas e alimentos com propriedades diuréticas e anti-inflamatórias. Agora vamos analisar alguns métodos eficazes para promover a saúde dos rins e garantir que eles continuem desempenhando sua função de maneira ideal. 1. Aumente o consumo de água. Os rins funcionam como filtros, e para um desempenho adequado, é essencial uma ingestão suficiente de líquidos. A falta de água pode levar ao espessamento do sangue e dificultar a eliminação de toxinas. Dicas para hidratação adequada. Pela manhã, em jejum, beba um copo de água morna com suco de limão para estimular o metabolismo e a função renal. Beba pequenas porções de água ao longo do dia, totalizando pelo menos 1,5 a 2 litros diários. Adicione hortelã, folhas de pepino ou rodelas de laranja à água para melhorar o sabor e adicionar propriedades desintoxicantes. Observe a cor da sua urina. Urina clara ou amarelo claro indica boa hidratação. 2. Infusões e decocções de ervas. Muitas ervas possuem propriedades diuréticas e anti-inflamatórias que auxiliam na limpeza dos rins e na prevenção de infecções. Sugestões de infusões. Salsa. Pique um maço de salsa fresca. Despeje 500 ml de água fervente. Deixe descansar por 15-20 minutos. Coe e beba um copo 2 vezes ao dia. A salsa estimula a função renal. Uva ursina, bearberry. Uma colher de chá de erva seca, infundida em um copo de água fervente. Beba meio copo pela manhã e à noite. Essa planta tem propriedades antissépticas naturais. Raiz de dente de leão. Uma colher de chá de raiz seca de dente de leão em água fervente, descansando por 20 minutos, melhora a filtragem do sangue e a eliminação de toxinas. Use apenas ervas de qualidade, adquiridas em farmácias ou coletadas em locais ambientalmente seguros. 3. Alimentos naturais para a saúde renal. Alguns alimentos ajudam a desintoxicar os rins naturalmente. Cranberries e lingonberries. Essas frutas são ricas em antioxidantes e ácidos naturais que previnem o crescimento de bactérias no trato urinário. Consuma frescas ou em suco sem açúcar. Melancia. Produto natural ideal para a eliminação de toxinas e excesso de líquidos. Pepino. Rico em água, ajuda na hidratação e limpeza renal. Maçãs. Contém pectina, que auxilia na remoção de toxinas do organismo. Vegetais e especiarias. Aipo e açafrão possuem propriedades anti-inflamatórias e estimulam a função renal. 4. Banhos mornos com ervas e sal. Os banhos mornos estimulam a circulação sanguínea e melhoram a função renal. A adição de sal e ervas potencializa a eliminação de toxinas pela pele. Receita para um banho desintoxicante. Adicione 200 gramas de sal marinho à água do banho. Acrescente infusão de camomila ou lavanda para um efeito relaxante. Tome o banho por 15-20 minutos, evitando temperaturas muito altas para não sobrecarregar o coração. 5.
Exercícios físicos e respiração profunda. A prática de atividade física moderada melhora a circulação sanguínea, favorecendo a filtragem renal. Atividades recomendadas: caminhada, yoga, natação. Além disso, exercícios respiratórios ajudam a oxigenar o sangue e acelerar o metabolismo. Exercício de respiração profunda. Inspire profundamente pelo nariz. Segure a respiração por 5 segundos. Expire lentamente pela boca. Para obter os benefícios do exercício de respiração profunda, recomenda-se repetir essa prática de 5 a 10 vezes seguidas, pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Se o objetivo for relaxamento, alívio do estresse ou melhora da oxigenação, praticar por 5 minutos pela manhã e à noite pode ser altamente eficaz. Já para melhorar a circulação sanguínea e a função renal, essa técnica pode ser combinada com alongamentos ou pequenas pausas ao longo do dia. Se sentir tontura ou desconforto, reduza a quantidade de repetições e aumente gradualmente conforme se sentir mais confortável. Esse processo ajuda a melhorar a oxigenação do sangue e a função renal. A limpeza regular dos rins, com métodos caseiros, melhora o bem-estar geral, previne doenças e fortalece a saúde. Experimente os métodos sugeridos e compartilhe seus resultados nos comentários. A saúde renal é essencial para o equilíbrio do corpo. O cuidado constante pode prevenir complicações futuras, garantindo uma vida mais longa e com qualidade. Pequenos hábitos diários podem ser a diferença entre uma vida limitada por doenças e uma jornada plena de vitalidade. Escolha agir hoje para construir um amanhã mais saudável. Se essas informações foram úteis para você, curta e comente. Qual dos métodos apresentados você pretende testar? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder outros vídeos sobre saúde e maneiras naturais de fortalecer o corpo. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.